Salve, Devs, beleza? Luiz Carlos na área. E aí, tá cansado de desenvolver na sua máquina, tendo um monte de bugs, um monte de coisas para poder instalar, toda vez uma nova configuração, e aí as coisas funcionam na sua máquina, no do seu colega não funciona? Eu vou mostrar para você aqui uma ferramenta que é possível você desenvolver projetos inteiros, projetos complexos, apenas com o VS Code. É possível até você usar apenas o browser para poder desenvolver. Então, roda a vinheta. O assunto que eu vou falar aqui hoje envolve Docker. Pois é, você já ouviu essa palavra, eu tenho certeza. Cada vez mais o mercado está exigindo que você saiba Docker. Docker hoje é o novo Git. Tem empresa que você nem entra se você não souber Docker. A Fullcycle é uma das principais escolas hoje do Brasil que melhor ensinam Docker. Nós temos vários treinamentos que envolvem Docker. Dê uma olhada no link da descrição. A nossa equipe entra em contato com você, analisa o seu momento profissional. Tenho certeza que algum treinamento aí vai ser interessante para sua carreira, mas também esses treinamentos não tem somente Docker, a gente tem muito mais coisa, tá? E também deixo como referência o próprio canal Fullcycle, porque nós temos aqui horas e horas de conteúdo sobre Docker, são aulas e lives. Dê uma olhada, pesquise aí Docker lá na lupinha que você vai ver um monte de conteúdos. E também quero pedir o seu apoio, deixe o like no vídeo, se inscreva, ative os sininhos das notificações, porque toda semana a gente tem conteúdo top como esse e o seu apoio ajuda cada vez mais o canal a crescer e cada vez mais conteúdos como esse a vir aqui no canal. Dado o número de projetos e aplicações que empresas grandes e médias empresas têm hoje, é um desafio muito grande criar um ambiente unificado para todos os desenvolvedores que estão envolvidos nesses projetos. Imagina só, as empresas têm aplicações mobile, back-end, front-end, outros tipos de aplicações. Como que eu vou prover um ambiente unificado para esses desenvolvedores para poder diminuir aquela famosa frase de a minha máquina funciona, eu estou com problemas aqui para poder rodar no meu sistema operacional. Isso é muito complicado, ainda mais no mundo hoje que a gente tem muito home office rolando no mercado de tecnologia. Como que eu vou prover um ambiente unificado para pessoas que estão em lugares totalmente distintos? Normalmente a empresa ali pode não fornecer um ambiente que você acesse ali via uma VPN, um ambiente virtual. Como que a gente vai prover esse ambiente progressivo também, que ele vá melhorando ao longo do tempo, mas que todo mundo use o mesmo ambiente, tenha a mesma experiência e evite todos os problemas ali na hora de executar as nossas aplicações? Isso é possível e a primeira resposta para isso que eu falei aqui se passa pelo Docker. Docker é essa ferramenta que roda containers, a gente delega a responsabilidade das nossas aplicações, bancos de dados e outras ferramentas para esses containers, desapegando do nosso sistema operacional. Mas só usar o Docker ali para desenvolvimento é um desafio também, porque você precisa integrar muito bem com a sua IDE, instalar certas ferramentas para desenvolvimento, como usar então esse Docker para de fato extrair o que há de melhor e não ficar usando o nosso sistema operacional para poder fazer o nosso desenvolvimento. E ainda é possível criar um ambiente totalmente online, sem você instalar nada na sua máquina para poder fazer esse desenvolvimento, apesar que eu vou recomendar que você instale pelo menos o VS Code para poder rodar uma ferramenta chamada de CodeSpaces, mas a gente vai fazer aqui um apanhado do melhor ambiente que você vai poder ter com o VS Code usando o Docker, para nunca mais ter dor de cabeça para poder ficar rodando esses ambientes quando você precisa de padrões. E a gente vai usar aqui um camaradinho chamado de Dev Container. O Dev Container é uma extensão do VS Code mantida pela Microsoft que melhora a integração do VS Code com o Docker, permitindo ao desenvolvedor criar ambientes de desenvolvimento personalizados para desenvolver qualquer tipo de aplicação. Essa extensão já traz muitos ambientes prontos para poder desenvolver aplicações usando JavaScript, Java, .NET, Python, PHP, Golang, etc. Além de já trazer configurado outras ferramentas como o banco de dados, entre outras ferramentas. Na verdade, qualquer ambiente criado é criado em cima do Docker. Portanto, esses ambientes são containers, permitindo executar as aplicações de forma leve, rápida e isolada. Dentro desses containers também
já vem muitas ferramentas úteis para o dia a dia de desenvolvimento, como Git, Curl, Bash personalizados, SH e etc. O ambiente se torna tão simples que nem parece que estamos trabalhando com Docker Containers. Toda essa configuração do ambiente é registrada em um arquivo no projeto chamado de devcontainer.json. E assim, qualquer pessoa que pegar o projeto rodará com as mesmas ferramentas e versão da linguagem de programação sem fazer absolutamente nada. Para que a gente possa trabalhar com o Dev Container, é necessário apenas duas dependências. O Docker, obviamente, porque é a principal ferramenta por trás, e o próprio VS Code. Mais para frente, eu vou mostrar uma opção que não é necessário nem o VS Code e nem o Docker na sua máquina, que é o CodeSpaces, que a gente consegue rodar esse ambiente totalmente online, mas continua sendo o Dev Container, mas usando ali uma máquina do GitHub, ele é um recurso do GitHub, mas isso fica para daqui a pouco no vídeo. Mas você tem que ter o Docker instalado na sua máquina, e aí o uso do Dev Container é muito simples. Inclusive, isso eu acho legal porque o Docker não é uma ferramenta fácil de aprender, mas é uma ferramenta extremamente necessária, por isso que a gente produz muito conteúdo, a gente faz os nossos treinamentos. Mas você que está aí agora, nunca trabalhou com Docker, está começando a aprender agora, é legal já usar esse Dev Container porque ele já dá um longo passo, você já usa os seus projetos nesse tipo de ambiente, totalmente isolado da sua máquina, unificado com os seus colegas, você já vai sendo exposto e vai conhecendo mais, isso te ajuda a aprender Docker. Então eu acho isso muito interessante. Então, para que você utilize o Dev Container, é necessário que você instale aí o Docker no seu sistema operacional. A instalação mais simples é no Mac, você baixa aí para o seu chip Intel ou chip M1, M2, enfim, e faz a instalação ali clicando. Para o caso do Linux, tem o tutorial para a sua distribuição, que você executa alguns comandos também, não é complicado. Agora, para o caso do Windows, que é o asterisco, o ponto mais importante, você tem que rodar o WSL2, que é um Linux que roda dentro do Windows, tá? A gente colocou um link já na descrição para você poder saber como realizar isso. A gente tem o melhor tutorial do Brasil de WSL2, então você faz a configuração dele, inicia ele e depois faz a instalação do Docker lá. Então dá uma olhadinha lá, porque você não vai bater cabeça nem nada. Vamos ver agora na prática como que funciona esse Dev Container. Então imagina a seguinte situação, você mexe com projetos Javas. E vai acontecer em um momento que você vai ter um projeto que depende de uma versão do Java e outro projeto que depende de outra versão. O que você faria aí na sua máquina? Faria alguma gambiarra para poder rodar uma hora com uma versão do Java, outra hora com outra versão, ou instalaria algum gerenciador de versões? A gente não tem que mexer com mais nada disso, porque a gente vai trabalhar com Docker, mas a questão é que mesmo que você use uma imagem Docker que já está lá no Docker Hub, já tem imagens prontinhas, essa imagem não vai vir pronta para desenvolvimento, não vai te dar uma série de ferramentas úteis que você precisa no seu dia a dia para poder desenvolver aplicações. Ela não vai criar esse ambiente propício para que você e os seus colegas desenvolvedores consigam desenvolver a aplicação e criando esse ambiente progressivo. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu quero iniciar um projeto Java. Provavelmente eu tenho Java instalado na minha máquina. Tenho, né? Olha só, tem um Java ali antiguinho. Eu não quero mexer com o Java da minha máquina. Vou criar uma pasta Java Test e vou iniciar aqui um Java Test no VS Code. Com o VS Code em mãos, tem a pasta vazia. A gente tem que instalar a extensão do Dev Container. Então, digita Dev Container e instala a extensão aqui da Microsoft, a última versão disponível. Um detalhe para quem vai usar o WSL aí com Windows, que você tem que abrir o seu projeto, que eu estou usando o WSL aqui, tem que estar com esse WSL Ubuntu para você poder instalar o Dev Container nele, tá? Senão não vai funcionar. Beleza. Então, nós vamos fazer aquele comando lá, o command line do VS Code, e aí, ao digitar Dev Container, vai ter várias opções. A gente vai nessa primeira aqui, que é o Open Folder in Container. Então ele vai fazer aqui algumas perguntas para poder iniciar esse projeto. Qual que é a raiz que você quer disponibilizar aí dentro do container Docker, que é a própria raiz do projeto. E aqui é o grande pulo do gato desse Dev Container,
para que você que não tem experiência com Docker, não quer ficar quebrando a cabeça para poder criar uma imagem já boa para desenvolvimento. O Dev Container vai te dar uma série de imagens, de tudo que você pensar para poder desenvolver a sua aplicação. Tem .NET aqui, tem Linux puro. Se eu digitar Python também, vai ter Python com várias versões, Python com banco de dados, Python com várias ferramentas. Se eu digitar Java também é a mesma coisa. Tem um Java mais purinho, Java com Postgres, Java e TypeScript, se quiser desenvolver aí uma aplicação front-end que vai conectar no Java, coisa da Azure, enfim. Então vamos selecionar aqui um Java com banco de dados, é uma ideia interessante. Aí ele vai dar a opção de qual é a versão da imagem que vai se remeter à versão do Java. Então ele tem ali a versão do Java 21, 17, 8, 11. Esses nomezinhos aqui, esse Buster, Bookworm, isso aqui são como se fosse tagueamentos para tipo de... que a imagem Docker sempre se baseia no Linux. Então, por exemplo, essa Buster aqui, se eu não me engano, se baseia no Debian, essa aqui também. Então tem, às vezes, algumas variações que é o que vai vir dentro da imagem. Então vamos pegar aqui, por exemplo, essa versão do Java 21. E aí, dependendo do que você escolher ali, ele vai te dar opções. Ah, você quer instalar determinadas ferramentas já para que elas estejam disponíveis ali para você. No caso do Java aqui, ele me dá a opção ó, de colocar o Gradle e o Maven, né, dois gerenciadores de pacotes. E aí, aqui, você pode instalar ferramentas úteis para o seu desenvolvimento. Por padrão, se a gente não selecionar nada aqui, ele vai abrir o Bash para que você execute os comandos no Bash. O Bash é muito simples, a gente pode ter um terminal melhor para ter experiência com os comandos. Então, a gente pode colocar os SH. Então, eu vou colocar esses SH plugins, esse Common Utilities e esse Shell Histories. Esses três que normalmente eu habilito nas minhas aplicações. Vou dar OK. Aí eu posso configurar mais coisas. Aqui eu quero que ele já faça o início do container para mim. Então ele vai começar a rodar o Docker aqui, instalando um monte de coisas dentro desse container. E aí ele vai criar a pastinha .dev container. Ele criou e reiniciou, porque toda vez ele faz isso para poder iniciar. Aí se a imagem não está na sua máquina, a imagem Docker, ele vai baixar. Eu acredito que essa imagem já esteja aqui na minha máquina, então ele não deve demorar muito. Aí você pode ver aqui o log. Eu cliquei aqui, ó. Não, acho que eu excluí essa imagem. Então ele vai baixar essa imagem aqui, vamos aguardar. Quando ele já mostra as pastinhas do seu projeto, se tivesse alguma pastinha aqui, ou só o dev container, já está disponível para você poder começar a brincadeira, mas ainda assim ele está fazendo outras coisas aqui. Então nós temos a pasta dev container com aquele arquivo devcontainer.json. Esse arquivo aqui especifica como que essa extensão vai criar esse container. Então ele vai ficar no controle de versão juntamente com os arquivos aqui do Docker, para que você mais tarde, se você formatar sua máquina, tiver outra máquina, você vai conseguir rodar da mesma maneira, assim como seus colegas também. Então tá aqui o nome, relativo ao nome lá da imagem que a gente pegou, para qual o Docker Compose, que levanta os dois containers. Nós temos dois containers separados, um app e um DB. Eu não quero ficar ensinando Docker aqui nessa aula, mas se eu rodar aqui o comando docker ps, na verdade eu tenho mais coisas aqui, né? Eu tô com um monte de coisas, mas eu tenho, ó, essa imagenzinha aqui, que toda vez que tem esse VSC é a do Java, e o Postgres aqui, ó, Java Dev também. Então tem esses dois containers baseados nas imagens que estão sendo executadas. Tá? E aqui o Dockerfile que criou a imagem do Java. Essa aqui é a imagem que a Microsoft está disponibilizando para essa versão do Java, versão 21. Aqui o Container Registry deles lá. E outras opções também, ele habilitou aqui o Maven quanto o Gradle. Como que a gente sabe se está tudo funcionando? Eu inicio aqui um terminal. Mas que terminal é esse? Ele está dentro do container, não está na minha máquina. Vou digitar aqui mvn, o Maven. O Maven está funcionando aí, já deu aqui opções se a gente quiser fazer alguma coisa. E o Gradle também, na verdade, digitei errado. Aí o Gradle, não quer que ele inicie aqui nada. E o Java -version, versão 21. Então, olha que legal.
Nem parece que eu estou num container. Então ele abstrai toda essa complexidade aqui pra gente. Se você não selecionasse o Z-Shell, ia ter aqui um bash que ia ser até colorido, mas não ia dar opções. Aqui com esse Z-Shell, ele vai guardando o histórico dos comandos, aí depois vai ter sintaxe highlight para você já poder preencher um comando e outros benefícios também. Então pronto, você tem aqui tudo que você quiser para poder trabalhar. Vamos ver aqui um exemplo de Java? Vou criar aqui um hello world.java. Pegar aqui um código que eu tenho, não vou ficar digitando Java aqui nessa aula. Cadê o meu código Java? Um hello world mais besta possível. Então, vamos ver aqui, ó, Java, hello world. Por que ele não tá me dando autocomplete? Não deu autocomplete aqui, mas tá lá o hello world. Então já tá funcionando aqui a nossa aplicação. Então, é esse ambiente que a gente tem. No momento que eu quiser sair desse cara, eu posso dar lá o comando do VS Code e a última opção aqui do dev container tem um close connection que dá para acessar aqui, ó. Ou aqui é mais fácil, close remote connection. Ele vai voltar para o meu modo normal aqui do VS Code, eu posso abrir outros projetos. Aí se eu quiser voltar lá para o meu dev container, eu inicio o projeto e nem parece que eu estou rodando Docker. Eu não tive que rodar comando nenhum, totalmente desacoplado da minha máquina. Vamos fazer aqui agora uma brincadeira. Eu quero compartilhar isso aqui com algum colega. Então vou subir isso para um GitHub e a gente vai clonar de volta para ver se a gente tem a mesma experiência. Eu criei um repositório aqui no meu GitHub chamado de Java Dev Container. Então ele vai me dar aqui um git remote para poder fazer um push lá para o repositório. Vou chegar aqui no meu projeto e agora vou abrir aqui um novo terminal e algo que você não vai conseguir. Aí a gente vai vendo as vantagens do Dev Container. Você não vai conseguir ter o Git funcionando dentro do container, você teria que fazer o commit da sua máquina. Então, você fica ali alternando entre o terminal do container, o terminal da sua máquina, não sendo muito produtivo, aqui o Git funciona. Tá? Já vem o Git, inclusive, o Dev Container vai pegar as suas credenciais do Git e jogar para dentro do container. Então, você consegue fazer aqui o Git commit e fazer tudo que você precisar, inclusive até se você trabalha com os commits em modo assinado, né? Inclusive tem um vídeo aqui no canal que você pode dar uma olhada de como fazer a assinatura dos seus commits, que é muito mais seguro, tá? Então vamos fazer aqui, ó, um git add ponto, na verdade eu nem tenho repositório git, né? Então git add ponto agora, git commit -m first commit, e aí eu vou adicionar lá o meu git remote, e aqui é o main. Subiu o meu repositório, então tá aqui. Ao atualizar, tá aqui todo o meu projeto que eu desenvolvi aqui com vocês, inclusive uma pasta de uma extensão que eu tenho aqui que mantém histórico. O meu Hello World foi versionado localmente. Beleza, então eu posso pegar novamente esse endereço, chego aqui no meu terminal, vamos pegar aqui um clone, vou colocar Java dev container clone. Java dev container clone. Então vou iniciar aqui um outro VS Code, olha só. Eu tenho o mesmo projeto e agora eu posso iniciar o Dev Container. Se eu iniciar, ele vai mostrar um erro, porque tem uma configuração que vem nessa configuração aí do Java da Microsoft, ele coloca um container name, tanto para o container do Java, quanto para o container do banco de dados. Tá vendo que tem essas duas instruções aqui? Como eu já iniciei outros dois containers com esse mesmo nome, eu não posso repetir nomes. Então, só para a gente poder fazer aqui o teste, eu vou subtrair esses dois carinhas, porque aí o Docker cria nomes aleatórios. Então aqui, vamos lá, Open Folding Container, ele vai pedir qual é a pasta, mas ele não vai mais fazer todas aquelas perguntas, porque ele vai pegar a especificação que está ali no Dev Container JSON,
já vai criar o nosso ambiente para a gente muito mais rápido, porque a imagem também já está na minha máquina. O Docker já baixou a imagem aqui para o meu computador. Então é bem mais rápido. Ele só vai instalar os plugins ali de Z-Shell e tudo mais. A segunda vez que você inicia sempre uma configuração com Dev Container, sempre é mais rápido. Tá aqui, ó. Show de bola. Então, olha aqui, um terminal rodando ali, que inclusive ele cria com a nova pasta, e tem o Java -version, e eu posso fazer um Java Hello World. Esse terminal tá pequenininho, mas a gente consegue digitar. Na verdade, era aí que eu digitei errado aqui. Hello World, assim. Pronto. Então, está funcionando. Outras pessoas rodariam com o mesmo ambiente que você, com as mesmas configurações. E não é só isso, a gente pode colocar muitas outras configurações aqui para melhorar muito mais esse ambiente, tornar ele muito mais unificado ainda. Uma dúvida que muita gente pode ter se perguntando assim, poxa, o Dev Container já criou aqui um Docker Compose e um Dockerfile numa pasta que a gente não está acostumado, às vezes a minha empresa pode não querer aqui, mas nada impede de você pegar esse projeto e rodar ele com o Docker nativo em outra máquina que você queira. Às vezes você nem está utilizando o VS Code, quer utilizar outra ideia, não tem problema nenhum. É um Dockerfile comum e um Docker Compose, tá? Então, não tem esse limitador. Se você tiver aí com IntelliJ, por exemplo, estiver rodando Java, você vai conseguir rodar esse projeto e integrar lá com o IntelliJ sem nenhum problema. Agora vamos falar sobre extensões, e esse ponto é um dos principais benefícios de trabalhar com esse Dev Container, porque uma vez que você estivesse utilizando os containers Docker sem esse Dev Container, o VS Code tem acesso ao seu código-fonte, mas ele não tem acesso ao container, então se você instalasse extensões de Java, essas extensões olhariam para o Java da sua máquina, e não para o do container. Como o VS Code está rodando dentro do container, então qualquer extensão que eu instalo aqui, ela vai estar olhando para as coisas que tem dentro do container. Então, eu vou digitar aqui, ó, Java, e tem muitas extensões aqui programadas pela própria Microsoft. Ó. Se eu instalar esse Extension Pack for Java, inclusive muita gente tem migrado para o VS Code para programar em Java, ele vai instalar todas essas aqui de baixo. Então ele vai instalar debug, test runner, extensão que vai dar o suporte a Java, instala tudo isso aqui, ó. Tá? Essa aqui na verdade nem era necessária, se você tiver aí o Copilot, ela substitui o Copilot para que você tenha inteligência artificial e te dando sugestão e mais um monte de outras coisas. Veja que tem essa diferença de instalar no Dev Container. Nós precisamos entender que o container é um novo ambiente, é uma nova máquina. Então vai ter uma série de extensões que, se você quiser que elas estejam dentro do container, você vai precisar instalá-las novamente. Algumas são globais do VS Code. Se você tiver na sua máquina, tiver no container, não precisa instalar. Mas vamos pegar esse caso aqui que, se eu ficar instalando isso aqui de forma manual, outras pessoas vão ter que chegar e clicar aqui novamente. Agora eu tenho Java aí para poder me dar todo o suporte. Então eu posso clicar aqui e pegar o ID dessa extensão, venho aqui nesse Dev Container, a gente vai chegar aqui no JSON, eu vou habilitar um Customizations, VS Code, Extensions, e aqui você coloca a listinha de extensões, tem que ser um JSON, então tem que ser aspas e não apóstrofe. Então, pronto, já salvei. Toda vez que você muda esse arquivo, se você quiser realmente fazer com que o VS Code esteja sincronizado, você tem que fazer um rebuild, tá? O rebuild tem o mesmo efeito de fazer um rebuild de um container. Então, ele vai matar o container e vai iniciar tudo do zero. Não preciso fazer isso aqui porque eu já instalei, tá? Mas a questão é, se eu subir isso lá para o meu repositório Git e as outras pessoas pegarem e, ao elas iniciarem com o Dev Container, numa máquina totalmente nova, instala-se todas as extensões específicas ali para aquele projeto. Mas vamos pensar assim, algumas extensões
são de produtividade, não são específicas aqui desse projeto, são meio que globais, são locais minhas aqui, então eu não vou acabar colocando essas extensões aqui. Aí você pode vir aqui em Settings, no Settings JSON aqui, aí você digita Dev Container, aí mais aqui para baixo ele vai ter o Default Extensions, então todas essas extensões aqui são extensões minhas, por exemplo, ESLint eu considerei que é global, o Git History, que dá o histórico ali dos arquivos, REST Client, que faz requisições HTTP de dentro do VS Code, essas extensões aqui eu não quero ficar especificando, cada um decide as extensões que vai ter, se você quiser colocar, tudo bem, mas aqui são extensões minhas, então independente do dev container que eu iniciar, ele vai instalar tudo isso aqui, eu não preciso de ter todo esse trabalho também. Então olha aqui quantas opções que a gente tem. Então esse arquivo aqui também você vai configurando como esse container vai se comportar. Dê uma olhada com bastante calma nas features, que é aquilo que a gente fez alguns minutos atrás, que são os plugins que podem ser instalados. A gente colocou esses 3 carinhas aqui que são focados aí com os shell, mas tem mais um monte de outras coisas que podem ser instaladas também. Você pode, inclusive, criar um plugin e disponibilizar para a comunidade do Dev Container utilizar também. Você pode criar um aí da sua empresa e jogar ele aqui, tá? Outro benefício que nós vamos ter com o Dev Container é a questão de debug, né? O tão famoso debug que nos ajuda, salva vidas para descobrir bugs bem cabulosos que estão nas nossas aplicações. Aí que entra mais uma vez a questão de integração da ideia com o Docker. Se eu tiver no modo normal, rodando ali manualmente o meu container com Docker, a minha IDE não enxerga o container. Então, dá até para fazer um debug fazendo algumas configurações, mas você tem que quebrar um pouquinho a cabeça. Aqui se tornou bem simples. O VS Code já está dentro do container. Então, fazer um debug com essa aplicação Java é muito fácil. Então, vamos colocar aqui um breakpoint nessa linha. Aí nessa parte aqui de rodar e fazer debug, eu vou rodar e eu tenho que ver exatamente a configuração que está aqui. Talvez eu tenha que fazer esse launch para poder fazer essa execução. Agora foi, ó. Acho que ele estava pegando alguma outra coisa. Então, a minha aplicação Java começou a ser executada. Eu consigo acessar aqui as informações, o valor da variável, não tem nada aqui, o args, né, ele veio como string 0, consigo fazer o watch das variáveis, ver todo o stack trace que está sendo executado e outras coisas mais que o debug do VS Code permite, né? E acho que eu acabei de trocar essas duas telas aqui. E isso aqui do debug vai funcionar para qualquer linguagem de programação. Tá tudo ok, você tem todo o suporte. Inclusive tem o modo auto-attach, que você consegue colocar, e sempre quando você executar a sua linguagem de programação aqui do terminal, ele já roda com o debug embutido, né? Porque aqui eu tive que clicar para ele poder fazer essa execução, mas você pode fazer com que toda vez que está rodando ali testes ou está rodando a sua aplicação, ele já vai rodar com o modo debug, e aí tem essa partezinha aqui das ferramentas que você consegue continuar e ir entrando em cada linha, parar a execução e reiniciar novamente, enfim. Então, já temos aqui um ambiente completo. Agora vamos ver com JavaScript. Vamos fazer o mesmo exemplo começando do zero. Então, tenho aqui uma aplicação que eu não tenho nada, vou mexer ali com Node.js, aí eu vou fazer o command line open folding container, dou um enter que vai ser a própria raiz e digito aqui o Node. Então, eu posso pegar um Node com Mongo, aí ele dá opções também, tem a versão 20, 18... Aqui o que vai diferir é o tipo da imagem. A gente pode pegar essa default aqui mesmo, que é o que ele usaria, e aí eu posso colocar the shell, aí seleciono as 3 aqui, keep defaults, e aí ele vai colocar... A GitHub ele já coloca, porque agora ele está colocando aí um botzinho com o dev container. Depend bot é muito legal, mas eu não quero explicar ele exatamente nessa aula. Vamos aguardar aqui o início. Eu acho que eu tenho essa imagem que se ele demorar muito eu corto o vídeo. Ele vai demorar um pouquinho.
Pronto, então nós temos aqui o nosso ambiente de Dev Container agora com Node. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Node.js e Mongo. Esse nome fica aqui. Esse nome que está aqui em cima, você pode mudar, que ele vai mudar aqui também. Esse é um detalhe, tá? Já tem uma extensão, inclusive, do MongoDB. Algumas... acho que eu já falei disso aqui para trás. Algumas imagens que você seleciona, ele acaba recomendando algumas extensões. Então, ele adicionou aqui uma extensão da própria Mongo, para você poder conectar aí no MongoDB e fazer a administração dele. Beleza, mas a nossa questão aqui é o debug. Então, a gente vai fazer aqui um index.js. Não quero fazer nada complexo, tá? Vou colocar um Hello World aqui com JavaScript. E é óbvio, se eu fizer um Node aqui nesse carinha, ele vai mostrar ali Hello World, mas a questão é que a gente quer um breakpoint. Então, vamos lá. Aí aqui eu quero rodar com o Node.js e olha só, mesma coisa. Aqui eu não quero fazer uma aula de debug, mas o debug aí do Node, ou melhor, o debug do VS Code tem um arquivo chamado de launch, que você pode fazer determinadas configurações. Pro caso aí do Node com TypeScript, tem toda aquela questão ali de source map, mapeamento das pastas, para ele porque aí se você vai estar fazendo debug vendo as linhas em TypeScript, mas ele vai estar rodando JavaScript por trás, tem que fazer um mapeamento, isso seriam outros detalhes, tem nada a ver com o Dev Container. Mas não tem dificuldade nenhuma, você inicia aqui normalmente, tá? Uma dúvida muito comum é se você já tem aí o Dockerfile, o Docker Compose, para a sua aplicação. Mas se eu já tenho isso, já posso habilitar o Dev Container, eu tenho que começar do zero, tenho que fazer conforme ele quer. Não, ele suporta que você tenha a sua própria configuração. Aí vai ser um pouco diferente, porque ele não vai criar aquele Dockerfile lá, vai acabar criando o Docker Compose. Eu vou explicar isso agorinha, mas você pode sim habilitar o Dev Container em uma aplicação que já tenha configuração Docker. Eu vou pegar aqui o exemplo, a gente tem o curso Full Cycle, essa aplicação aqui num projeto prático que a gente ministra lá dentro. Tem o Dev Container aqui, a gente começa essa aplicação sem Dev Container nenhum e depois acaba habilitando. Então aqui tem a configuração, inclusive eu até fiz outras configurações aqui para a pessoa poder ter o seu Dev Container local, mas tendo um de exemplo, enfim. Você pode fazer isso normalmente, tá? A gente tem várias aplicações aqui que faz parte aí dos nossos cursos que trabalham com Dev Container. A gente sempre ou habilita logo ali no começo, mas sempre com as nossas configurações, ou se habilita depois para poder mostrar uma configuração melhor. Inclusive, eu que já tenho uma boa experiência com o Docker, eu prefiro fazer as minhas configurações, eu não uso as imagens da Microsoft, exatamente porque eu prefiro ter mais controle sobre as imagens que eu estou trabalhando, mas não tem problema nenhum usar as imagens da Microsoft. Na verdade, a gente pode falar que o Dev Container é uma especificação. Vou deixar esse endereço aqui para vocês, o containers.dev, que é uma página mantida pela Microsoft, que declara toda a especificação do Dev Container. Então, ele especifica como que esse container tem que rodar ali para desenvolvimento, é uma baita de uma especificação. Isso permite que você possa ter uma VM em qualquer lugar, usando essa especificação para poder levantar um container lá remoto, uma máquina lá do outro lado do planeta, e você com seu VS Code ou no browser ou na sua máquina, desenvolvendo sem nem ter nada ali rodando na sua máquina no final das contas. Já pensou nisso? Então o Dev Container permite, você vai encontrar várias ferramentas de terceiros que não são da Microsoft que utilizam essa especificação. Então aqui você consegue encontrar detalhes sobre as configurações daquele arquivo Dev Container JSON e outras coisas também. Então, vou mostrar aqui para vocês um dos serviços que utiliza o Dev Container, que é o Code Spaces do GitHub, que ele vai te dar uma máquina para você poder rodar o VS Code dentro dela. Então, você vai estar alugando CPU, memória e o VS Code com o Docker já tudo configurado, e você só vai se preocupar em desenvolver o seu projeto. Você consegue testar isso aqui de forma totalmente free, e tem muitas empresas que têm utilizado o Code Spaces porque você já
dá a máquina para o desenvolvedor, dá o ambiente para ele, você acaba unificando tudo e tem uma experiência muito melhor. Então, vamos fazer aqui uma brincadeira. Vou pegar aqui tem alguns templates já prontos que você pode pegar aí com linguagem de programação, ou dá para poder pegar também um repositório que você tenha na sua conta do GitHub. Eu vou pegar aqui esse exemplo de React. Ele vai criar aqui um setup. Acho que não vai demorar muito, porque o exemplo com React é mais simples. Acho que isso aqui é uma aplicação com Vite.js. Tá aqui o VS Code rodando online, inclusive não sei se você sabe, né, que é possível usar o VS Code.dev totalmente online. Eu uso bastante aí nas aulas, fazendo mentoria e outras coisas assim, que não tem que abrir o VS Code da própria máquina. Então aqui ele já levantou para mim um projeto, já está rodando inclusive, e ele vai dar esse endereço, que é um endereço público que você consegue acessar a aplicação. Se você rodar isso aqui fora, você consegue acessar aqui o projeto. É uma SPA com React. Né? E como está usando ali o Vite, o Hot Reload, a gente consegue ter a experiência de já ter o resultado na hora. Tá aqui o Simple Browser, que é o browser que ele está abrindo dentro. Então, aqui, se eu atualizar, eu vou ver que eu tenho um projeto rodando de um template. Você pode estar rodando de repositório com uma máquina que tem 4 cores, está ocupando 800 gigas, tá? Isso aqui, esse número pode ser um pouco estranho. Como assim está ocupando? É porque a imagem que ele está rodando por debaixo dos panos é a imagem Docker. A imagem consome um pouquinho. A gente pode dar uma olhada aqui. Cadê o Docker? Na verdade, eu posso especificar a imagem aqui também. Ó. Essa imagem Universal que está sendo utilizada é a imagem para desenvolvimento, então ela vai ter várias coisas. Então, é uma máquina que eu estou alugando para poder desenvolver o meu projeto, posso acessar ela de qualquer máquina. E eu vou acessar aqui o VS Code com todas as configurações, todas as extensões que eu preciso. Eu consigo fazer commits aqui do meu browser, consigo fazer quase tudo. A questão é que algumas extensões que você pode querer usar pode não ser compatível. Então, se você puder usar o VS Code da sua máquina, aí você tem total compatibilidade com certas extensões, e é esse exemplo que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos pegar aqui essa aplicação, eu vou voltar lá para o meu Java, eu quero voltar para o meu Java no modo normal lá no Ubuntu, nem vou trabalhar com Dev Container aqui agora. Então você vai nas extensões de GitHub Codespaces. Você tem que ter essa extensão instalada também, ela já está instalada aqui para mim. Eu deixo ela desabilitada, habilito somente quando eu utilizo. Então, aqui no Remote Explorer, eu estou com o target no WSL, vou mudar para Codespaces. Ele vai mostrar os projetos que eu tenho, eu estou com ele rodando, porque ele está verdinho aqui, ó. Então, eu posso conectar ao Codespace. Então, o meu VS Code está conectando lá na VM que o GitHub habilitou para mim. Então, ele vai habilitar aqui o projeto, tudo bonitinho. Esse projeto já roda de forma automática, provavelmente ele vai até rodar aqui na porta. Ele não pode usar a mesma porta. Está usando aqui a 3000. Eu acho que é a 3000 que ele está usando. Ele deve rodar numa 3001 ou algo assim. Vamos ver se ele está terminando ainda de carregar. Então tem aqui, ó, Codespaces. Isso aqui não está na minha máquina. Você pode fazer os seus commits, vai tudo lá para o seu repositório. Aí também depende um pouquinho da internet. Aqui ele está fazendo o npm start. Beleza. Se eu chegar aqui no meu Simple Browser, que eu tenho ele local também, colocar localhost na porta 3001. Tá aqui o meu projeto. Olha que legal. Claro que você pode parar e rodar só na 3000. Se quiser parar isso aqui também e rodar manualmente, funciona, tá? Só fazer o npm start. Então, eu posso só usar o VS Code na minha máquina para poder desenvolver o meu projeto. Ele demorou, instalou um tanto de coisas, tem um tanto de extensões minhas que são instaladas, mas eu posso desenvolver aqui o projeto estando totalmente online, com todas as configurações da imagem, extensões e outras configurações. Veja que aqui eu tenho uma especificação mais
voltada para a questão de rodar online, né? Eu já tenho o Host Requirements, que eu estou usando aqui 4 cores, configuração de porta e outras configurações também. Então, imagine a sua empresa disponibilizar para você já um ambiente de uma máquina que às vezes você pode desenvolver tudo online, sem precisar nem ter o VS Code na sua máquina, ou de você usar o VS Code já conectado diretamente. A gente consegue fazer isso também com o nosso qualquer projeto que você tem na sua conta. Aí aqui para poder selecionar um projeto da minha conta, vão em New Code Space, aí eu seleciono o repositório, vamos colocar aqui Java Dev Container. É esse carinha aqui. Aí eu vou selecionar qual é o branch main, ele já identificou a configuração do Dev Container, mas também ele cria do zero se você não tiver. E aqui eu posso escolher uma máquina. Por padrão, ele está dando aqui essa de 2 cores com 8 GB de RAM. Acho que tá bom, né? É uma máquina só para isso. Normalmente, se você tem a sua máquina disputando recursos para outros programas, mais a sua IDE e as coisas que você está fazendo. Aqui é só a máquina só para isso. Aí ele vai fazer toda aquela configuração local, quando a gente inicia ali com o Dev Container, ele está fazendo aqui. E questões ali de fazer as instalações acabam sendo mais rápidas porque a rede dentro aqui do próprio ambiente do GitHub é mais rápido. Aqui é também a paciência da primeira vez que está sendo buildado, ó. Então ele está mostrando, ele está terminando aqui algumas tarefas do próprio Docker. Aqui está instalando já o Gradle, então ele está adiantado. Mas a questão é que a gente já colocou aquela extensão lá de Java, eu não sei se eu fiz o commit, né, para poder atualizar o Dev Container JSON, mas se você já tivesse feito isso, ele vai ter o ambiente totalmente pronto, sem você ter que se preocupar com nada. Vamos aguardar o término dele aqui. Muitas empresas têm utilizado esse ambiente, como eu falei, não é a única opção que a gente tem no mercado, tá? Tem Gitpod, tem outras opções também, você pode dar uma olhada, mas o próprio GitHub aqui dá um suporte incrível e é das melhores ferramentas que a gente tem hoje para dar esse ambiente online. Muitas empresas buscam essa questão de unificar, de diminuir os problemas que a gente tem com cada um desenvolvendo em cada sistema operacional. Muitas vezes a empresa não manda a máquina para você, às vezes manda, mas imagine você ter esse ambiente unificado, isso é bem legal, tá? E aí você tem a opção de usar o Dev Container local sem o CodeSpaces ou usar o próprio CodeSpaces. Olha, fazendo o download, provavelmente aqui é do Postgres. Vai ser bem mais rápido que na minha máquina. Pronto. Então agora ele vai iniciar aqui. Vamos ver se vai aparecer bonitinho a nossa aplicação. Tá ali, ó. Ele vai abrir o terminal permitindo que a gente faça execução de comandos. Pronto, então posso fazer aqui o Java Hello World.java. Aí aqui depende da sua internet, né? Se você tiver uma conexão um pouco mais ruim, o terminal, na hora que você digita os comandos, vai ter um pouco de delay, mas a gente vai ter o mesmo resultado. Ó, posso desenvolver uma aplicação Java diretamente dentro do browser. Se eu quiser conectar lá com o meu VS Code local, aí eu tenho que... Ele está mostrando que eu estou rodando outra instância. Eu não quero fazer aqui a execução. Deixa eu parar. Ou ele vai zicar aqui comigo. Tá. Um yes aqui. Nem yes ele está deixando. Acho que eu tenho que clicar em yes aqui algumas vezes até ele ficar satisfeito. Pronto. Aí eu poderia selecionar aqui o GitHub Workspace. Aqui é a máquina que eu estou rodando. Será que ele já mudou? Ele mudou o contexto, porque eu tenho que sair, eu tenho que desconectar, Close Remote Connection e conectar na máquina, né? Mas vamos fazer aqui, ó. Vou voltar lá para o modo normal. E aí, consigo vir aqui e o GitHub Codespaces. Ele vai mostrar que a gente está rodando... Estou rodando duas máquinas para poder fazer o desenvolvimento, né? As duas máquinas... Essa aqui que eu criei do React está com 4 cores e a outra com 2.
Eu posso parar as duas máquinas se eu quiser, ó, vou parar as duas, posso parar lá pelo painel também, e aí pronto, vou dormir, vou ficar feliz e no dia seguinte uso novamente esse ambiente aqui. Então, pessoal, olha que legal esse ambiente que nós temos para poder desenvolver, né? Um ponto que nós temos que ficar ligados é que você tem que saber Docker, não tem para onde correr, independente do ambiente que você vai usar, Docker hoje é uma necessidade, porque se você não souber Docker, você não vai entender como que as aplicações têm que rodar em cloud, né, que é o grande alvo hoje aí das aplicações. Você não vai entender como que os recursos têm que ser administrados, como que as coisas estão acontecendo por debaixo dos panos, além de deixar de facilitar a sua vida usando os containers tanto para desenvolvimento quanto para produção. E para desenvolvimento a gente viu aqui um grande ganho de poder ter o nosso ambiente unificado localmente, permitindo compartilhar com outros colegas e até mesmo compartilhar já um ambiente totalmente online que o desenvolvedor não tem nem que instalar nada, né? E sobre essa questão de Docker, veja o link aqui abaixo, nós temos vários treinamentos, a gente é uma das principais escolas no Brasil hoje que fala sobre Docker, que melhor ensina Docker no Brasil. Então dê uma olhada aí, nós temos vários treinamentos ali, temos aí MBA, curso Full Cycle, outros treinamentos também, dê uma olhada, converse com a nossa equipe, eu tenho certeza que vai ser sucesso. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele like, compartilhe aí as suas experiências, você sabe Docker, não sabe Docker, tá usando o Dev Container, depois desse vídeo aí passou a usar, tá gostando. Então é isso aí e até a próxima. Tchau!